O Presidente da República diz que os projetos financiados pelas dívidas com garantia do Estado deverão a todo custo ser viáveis, de modo a livrar a médio prazo o Estado dos encargos com as respectivas dívidas. É que agora o Governo está focado em garantir a restauração da confiança junto de seus parceiros e credores. O que nós estamos a fazer agora é criar condições para que as empresas formadas para fazer essas dívidas produzam para que a dívida seja sustentável e liberte o país para poder fazer mais dívidas, para fazer estradas, fazer barragens para resolvermos esses problemas cíclicos de água, que quando chove vai embora para o mar, e depois quando não chove não temos água. Então, é esse exercício que será feito. Mas nós reservamos isso primeiro, estamos a fazer por... O importante é tentar rapidamente devolver a confiança dos nossos parceiros financeiros em Moçambique. Depois de construirmos essa confiança, naturalmente essa confiança não é simples vontade que o presidente tem que mostrar, é com atos, é com portas abertas, com transparência. As pessoas querem ver aquilo que dão, para onde vai, e como que está a ser usado, e as linhas traçadas, se estão a ser cumpridas ou não, se está a ser dentro. Tem que se resolver. Apareceu no processo de fazer coisas. E as pessoas, quando fazem coisas, surgem casos como esse. O presidente diz que as empresas deverão ser sustentáveis para elas próprias assumirem as dívidas que contraíram. A empresa foi formatada, foi feita para fazer o que é. Então, se é uma empresa para pescar o atum, pegou o dinheiro, não está a conseguir pagar. Então, para que o país não fique pendurado como estava a situação, são essas medidas que estamos a tomar. Escalonando, etc. Mas que a empresa tem que... Isso não quer dizer que ele contraiu dívida e depois não fica assim, não. A empresa tem que produzir. Agora, se não produz, que façamos qualquer estruturação, etc., porque os acionistas da empresa e se sabem quem são as empresas que são acionistas e quando é assim existem obrigações para fazer. Mas nós teremos que fazer com que essa empresa pesque e ganhe dinheiro. E se não sabe pescar e não sabe ganhar dinheiro, então que procure conhecedores, as pessoas que têm a musculatura suficiente, que têm o mercado de peixe aberto, que são internacionalmente conhecidos e também que tenham dinheiro para poder produzir, porque essa dívida tem que ser paga, pela qual a razão foi feita. E talvez essa explicação serviria também para os próximos casos. Por outro lado, mostra-se satisfeito com a reação que os parceiros econômicos de Moçambique estão a ter com a forma como o seu governo está a lidar com o assunto. Muito bem, neste momento vamos ao espaço de entrevista, aqui na Noite Informativa. Junta-se a nós António Frangules e também Jacob Sebinte. Vou mesmo aqui começar à minha direita com António Frangules. Muito boa noite, muito obrigado pela presença no Noite Informativa. Na sequência, o Presidente da República diz que o Governo poderá pedir uma reestruturação dos empréstimos. Até que ponto é que esta situação pode nos aliviar desta situação a que estamos mergulhados? Boa noite mais uma vez e obrigado pelo convite. Bom, eu devo dizer com toda a franqueza que eu já tinha acompanhado esta entrevista do Presidente da República e fiquei combalido, muito combalido mesmo. Primeiro porque ele não me consegue fazer um raciocínio lógico, um raciocínio encadeado. Por exemplo, diz que as empresas que nasceram das dívidas devem ser viáveis para produzir mais dívidas. Quer dizer, isto aqui na arrepia, não é? Agora, uma coisa é certa, estas dívidas nós já concluímos a última vez, inclusivamente, que são dívidas que foram produzidas ilegalmente, com violação, portanto, ao artigo 179, a linha P da Constituição da República, porque as dívidas têm que ser autorizadas pela Assembleia da República. Até empréstimos, portanto, para fora, portanto, sermos nós a dar empréstimo, também subordinam-se a este mesmo articulado. Neste caso, nós é que produzimos a dívida, portanto, está dentro do mesmo âmbito. E nós vimos que isso foi feito com violação a este artigo, e isto porque o Orçamento Geral de 2013
tinha um teto, 183 milhões e 500, não é? Que ronda por volta de 5 milhões e 500 mil dólares. E nós vemos que estas dívidas, desde a primeira de Matum, de 850 milhões, a segunda, que tinha sido escondida, a terceira, que também tinha sido escondida, todas estas dívidas foram feitas à revelia daqueles que deviam discutir e aprovar, e para depois aparecer a legitimar essas dívidas. O que devia acontecer é um debate, primeiro, aquele debate proposto na Assembleia e que foi, digamos, refutado pela bancada da Frelimo, e na conclusão do Comitê Central, o Comitê Central recomendou a bancada no sentido contrário. Portanto, o povo deve ter conhecimento dessas dívidas e a Assembleia é que representa-nos, não é? E a sociedade civil também. Mas com vista à responsabilização. Nós não temos dúvidas de que no meio destas dívidas, que a mim não me admira nada que amanhã apareçam outras dívidas escondidas, não há um sem três, e agora estamos a falar das dívidas com o FMI e o Banco Mundial, mas amanhã podemos vir a ser surpreendidos com dívidas na China e para aí. Pode recair a culpa? Esta dívida é de qual executivo? É do executivo passado. E o executivo passado existe, as pessoas estão, e o seu timoneiro existe. Portanto, e qualquer trabalho que é feito, jornalístico, relatórios, em função ou em relação a estas dívidas, a ideia é que o presidente Guebuza, na altura, é que conduziu este processo todo. Portanto, ele tem de ser perguntado, muito bem, e fazendo uso do direito do contraditório para se defender, e todos aqueles que estiveram envolvidos neste processo. Nós estamos aqui perante um crime de lesa majestade, de lesa Estado. Nós não podemos... Nós estamos a ver, por exemplo, o Brasil está com um problema de crime de responsabilidade da Presidente Dilma. Não é muito diferente disto, porque há regras que estão estabelecidas pela Constituição. E um Presidente da República viola essas regras porque as suas competências estão exatamente na Constituição. Não podemos dizer assim ao léu que não, pronto, já acabou, vamos trabalhar no sentido de sanar essas dívidas, essas empresas para nós podermos contrair outras dívidas. A vida não é contrair dívidas. Pelo contrário, é rentabilidade. É estarmos um dia numa situação em que o nosso orçamento não precisa de ser comparticipado e nós produzirmos uma reserva, uma riqueza, até sermos nós a dar emprestado e não ir pedir emprestado a toda hora. Essa é que é a minha posição em relação a isto, e eu não concordo plenamente com o que disse, porque, de facto, nós não nascemos para produzir dívidas. Nestas empresas foram nascidas para produzir dívidas. Hoje é preciso ver, a dívida é pública e a empresa não é pública. Este é que é o grande contraste. E não só, foi feito tudo debaixo do tapete. E isto aqui, para mim, eu dizia no outro programa, deve ser a última vez. Quer dizer, não queremos que num futuro próximo venhamos por aqui para discutir dívidas que foram deixadas por atual executivo, porque andou a esconder-nos também. É preciso que, de vez por todas, nós consigamos fazer as coisas como devem ser feitas. Muito bem, vou também a Jacob Sebint. Muito boa noite, obrigado pela presença na Noite Informativa. Como é que olha esta posição do chefe de Estado aqui a dizer em Bruxelas, capital da Bélgica, que o governo pode pedir uma reestruturação desta dívida? Até que ponto é que isto poderá aliviar a situação em que nos encontramos? Muito boa noite e assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a todos os telespectadores da STV e, na verdade, lamentar a crise do poder em Moçambique, porque neste momento
estamos com um vazio constitucional e que, se fosse por engano, eu podia apelar aos moçambicanos através dos órgãos competentes para corrigir e dar um TPC ao chefe do Estado, e onde que ele devia proferir aquelas palavras, e no Parlamento, não é tanto no estrangeiro, porque não foi eleito lá, e entanto a dívida também, chamada secreta, o Bloco de Oposição Construtiva podia apelar que haja uma tolerância, em termos de chamar a atenção que não é desta maneira que um país envolve-se numa dívida, mas não há necessidade, porque essa dívida é encabeçada por uma figura muito histórica e que tem um DNA da Revolução de Moçambique contra o colonialismo, e essa figura chama-se Armando Emílio Guebuza, uma figura que forjou o movimento de libertação, e reconhecemos por onde ele foi batizado nas cadeias da PIDE, e onde passou como prisioneiro, de jovem à procura da independência, e contagiou muita gente, e foi a pessoa que mobilizou o movimento, de modo que não passasse simplesmente a disparar sem saber por que está a disparar. Então, digamos que o presidente Guebuza não é um presidente qualquer, é um cidadão que tem, portanto, grande experiência da origem da nação. Ele sabe quais são os trunfos que conseguiu com que a Frelimo ganhasse a independência em Moçambique. Não foi mais por causa das balas, mas foi por uma capacidade de mobilização do próprio presidente. Guebuza era comissário político, entanto, ele conhece qual é a importância da independência. Pois. E, entanto, nós todos esperávamos que a tomada dele das rédeas do país, estávamos a resgatar, valores morais da independência, e colocando nas mãos do poder político do Estado um combatente que iria fazer uma harmonização em relação àquilo que foi o motivo da luta armada de liberação da Moçambique, o povo que nós queríamos libertar. E, entanto, quando hoje aparece em frente de uma dívida chamada secreta, Jacob Sibindi tem remorsos, sinto-me desqualificado como combatente da luta de libertação nacional, e sinto concretamente, eu não sei como é que ele pode pedir desculpas aos moçambicanos e principalmente aos combatentes que ele dirigiu no momento da luta, porque nós aprendemos que o bem comum é bem do Estado, não aprendemos a partir de 92, aprendemos isso durante a luta de libertação nacional. Ninguém podia sacar mandioca de uma população sem devida autorização, caso ao contrário, você seria punido severamente. Então, é nesse aspecto que o presidente Guebuza, desde 7 de setembro, está comprometido na formação da moral pública do Estado. Membro do governo de transição, conhece como que funciona, qual é o princípio de prestação de contas, e conhece muito bem como é que foi absorvido, como foi desenhado o Estado de Direito Democrático, porque ele em Roma é que desenhou o anteprojeto que foi averbado como acordo de paz e entrou na lei da Constituição da República, e ele foi chefe da bancada que controlou a interdependência dos órgãos do Estado de Direito Democrático. Os poderes deviam se então convergir. Então, aí é muito difícil, eu sinto vergonha de falar sobre essa dívida e responsabilizado a essa figura que para mim é um professor. Está a ver? Em que estado espiritual ele estava? Chegou ao ponto de permitir que as dívidas secretas, dívidas que não passaram no órgão de soberania. O presidente Guebuza chefiou um partido que tinha maioria na Assembleia da República, pelo menos se ele não quisesse a Casa do Povo, teria tanto solicitado a sua congênere, portanto, a camarada Margareta Lapa, que mesmo aqui no Comitê Central traga os deputados que estão no ativo para assinarem, portanto, a autorização desta dívida. Mas foi a 7 chaves que ele colocou uma situação desse gênero. Então, é muito complicado e nós estamos aqui a avaliar este tipo de erro, se não dizer o seguinte, que
foi sistematicamente, está a ver, o roubo foi sistematicamente planificado. E, entanto, voltando para o executivo em dia, e também fico muito preocupado que o chefe do Estado atual no poder, o presidente Nunes, e ele esteja neste momento a procurar desculpas, corrigir os erros na boca dos doadores, na boca dos parceiros, e então recusando um diálogo que foi dado uma oportunidade pelos deputados, quando requereram a bagagem da Renamo, que ele devia, o governo, interagir entre nós, porque, acima de tudo, isso mostra a mediocridade do nosso governo. Perante os parceiros da FMI, Banco Mundial e os outros, vão nos achar como mediocres em democracia. Porque eles, em primeiro lugar, estão habituados, sabe, a odontologia de uma dívida é concebida por um executivo, e esta dívida é depositada na Assembleia da República, e a Assembleia da República, depois de aprovar, é que então sai como um documento do Estado a caminho de quê? A caminho de quem vai nos emprestar o dinheiro. Mas se isso não foi observado, e ainda a comunidade internacional chama a atenção que esta dívida foi desprovida dessa chancela da Assembleia da República. Nem com isso, o nosso chefe do Estado ainda continua a ser míope, agarra o projeto e vai ainda onde ele está a falar o que está a falar. Estás a ver essa deslocação? Então, isso, em poucas palavras, significa que temos uma ausência do poder. Estamos esperando um partido que se chama Frelimo, que pretende representar os moçambicanos, mas não com odontologia democrática, mas sim quer comportar-se como se fosse um grupo de delinquentes que pretende delinquir o Estado publicamente. Então, a situação é muito complicada dessa maneira. Esse aspecto concretamente que chamamos, essa vergonha não é só para os moçambicanos, é para os próprios membros da Frelimo, que tem um chefe de Estado que procura negociar uma dívida fora dos parâmetros democráticos. Então, só para ultimar a dor e a limitação que nós temos, para este vazio não temos outra coisa, porque dentro e fora do país já chegamos à conclusão que não há confiança de Estado, não há confiança entre o Estado e o povo. Então, há necessidade de parar com essa brincadeira agora mesmo, que se forme um GUNE, Governo Mundial Nacional, em que todos nós temos que fazer uma inventariação da dívida. Sociedade civil, partidos políticos, todos têm que inventariar esta dívida e pôr ponto final. E daí que vamos ter um expediente para sentar e pedir desculpas aos parceiros que violaram os princípios doutores das duas instituições, e dali sair mais uma resolução que este Governo Mundial Nacional deverá trabalhar de modo que pague a dívida de modo a acordar. Então, é esse aspecto que o PIMO, PEC, PARUMO, membros do Bloco da Oposição Constitutiva, nós estamos juntos a esse debate para mais um lamentador. Nós queremos trazer soluções daqui em diante o que temos que fazer. Ou a Governo Mundial Nacional, se esta proposta não é aceita, então há eleições antecipadas. Exato, muito bem, muito obrigado. E como se bem, voltamos já assim. Olhando ainda aquilo que foram os pronunciamentos do Presidente da República em Bruxelas, disse também que o Governo está focado em garantir a restauração da confiança junto dos seus parceiros e credores. Não mencionou aqui o povo moçambicano, mas como é que olha para esta situação? É possível exatamente o Governo voltar a restaurar exatamente a confiança depois desta situação toda a que estamos mergulhados? É possível, mas vai custar muito caro aos moçambicanos. É preciso primeiro dizer que reestruturar a dívida, restaurar, não é extingui-la, simplesmente adiar, por exemplo, o prazo de maturação da dívida, o prazo de vencimento. É só reparar que quando se reestruturou a dívida da Imatum, não é? Ela disparou, creio, de 6,1 para 12, mas logo que se soube da dívida escondida, disparou quase que em 2, 3 dias e atingiu a 14%. Ora, o que acontece? Comprar dinheiro, pedir dinheiro emprestado é comprar dinheiro. Comprar dinheiro cada vez mais caro ainda. O problema que está na base é o que eu referi antes. É o que é que se fez com este dinheiro. Porque o problema não se coloca no sentido de que Moçambique ou um país não se pode endividar. Pelo contrário, de um tempo para aí, havia aquelas teorias colbertistas em que diziam que, olha, mais exportações e menos importações, queria uma balança de pagamentos positiva, etc, etc. Mas depois apareceu uma outra ideia, creio eu, nos tempos de Adam Smith, né, que trouxe uma outra teoria. E dizia que o país
para ser desenvolvido tem que ter dívidas. Mas no intermédio é preciso indagar essa dívida para onde é que foi aplicada. Então, nós vamos voltar para a nossa dívida. A primeira de Matum, quase que todos nós estamos conscientes de que esta empresa é inviável. Portanto, sendo inviável, o encargo vai ser para nós. Quem vai pagar? Porque supomos que fosse viável, iria pagar e depois começar a elaborar e os ganhos, os proventos, iriam para esses particulares. Pois. Mas neste caso é inviável, os bancos estão aí, não é? A pescar o lodo, como se costuma dizer. E é uma dívida que tem que ser paga. As outras duas dívidas, idem, é preciso a gente ver que essa dívida era de facto necessária. Foi aplicada para um setor que nos alavancasse, que nos desse um desenvolvimento para poder pagar a dívida e ainda nos sentirmos autarcas, autônomos? Não. Sendo assim, precisamos de uma responsabilização. Tem de se indagar muitíssimo bem estas dívidas, a quem beneficiaram, e se nós somos os avalistas, nós o povo, significa que quando aqueles não puderem pagar, nós é que devemos pagar. Isto é tão simples quanto isso. No negócio normal entre eu e o senhor, temos um contrato em que tu ficas a dever, né? Mas por detrás tem um avalista. Se não pagas, a responsabilidade é solidária. Ele é que tem que pagar. Neste caso, quando se diz que a dívida, neste caso, foi avalizada pelo público, pelo povo, pelo Estado, né? Significa que nós é que vamos pagar na contingência de estes não poderem pagar. Ora, nós temos que pagar o que nós sabemos. Isto é salutar. Eu não posso pagar dívidas, nem os meus filhos, nem os meus netos, que não sabem essa dívida, de onde é que partiu, o que é que se fez com essa dívida. Porque, se nós formos a ver, esta dívida, nesta altura, ronda os 6 bilhões, 8 bilhões, calculando os juros e tudo mais. E esta dívida não vai se pagar de hoje para amanhã. Este mandado vai acabar antes de se pagar esta dívida. E nós apertarmos o cinto. Nós não precisamos de pegar máquinas de calcular aqui. Só abstratamente começarmos a pensar no que é o nosso PIB, na nossa produção, e com a dívida que a gente tem, significa que nós havemos de entrar numa crise financeira. E o FMI já avisou. Aliás, estamos agora com 14 doadores. Dos 19, guia 19 agora passou para guia 14. E mesmo assim com um pé atrás. O FMI cancelou, portanto, cortou a cooperação e está à espera do desenvolvimento destas conversações. Depende dos corredores. Mas o que é que isso significa? Significa que estes vão impor condições e que eles só podem voltar, não é, a cooperar conosco, e não restam dúvidas, sempre com uma confiança maculada, mas quando nós aceitarmos as condições. As troicas nós acompanhamos na Grécia, acompanhamos em Portugal e acompanhamos agora a inquietação do Dr. Teodato Unguano. É que nós seremos governados pela troika. Hão de mandar-nos fazer coisas que nós não queremos, mas temos que fazer, como aconteceu no pré, fechar as indústrias de caju e outras coisas mais. Depois chegamos a uma conclusão que foi um erro. Mas eles, o dinheiro é deles e eles têm que impor. E se nós não aceitarmos, eles vão desvalorizar a nossa moeda. E nós vamos entrar numa crise, vamos começar a disputar 1 quilo de arroz na loja, vamos disputar tudo e mais alguma coisa. E nós já tínhamos, pura e simplesmente, ultrapassado isto. Mas, aliado ao problema da guerra, que mais uma vez eu fiquei combalido quando vi o presidente da República de Moçambique perante os moçambicanos
a minimizar o conflito. Pois. São simples distúrbios. São distúrbios, não é tensão político-militar. Mas é um assunto que vamos tocar já mais à frente. Vou aqui voltar uma vez mais aqui para Jacob Sebim. Como é que olha para esta situação, este posicionamento do chefe de Estado a dizer que o governo está focado em garantir a restauração da confiança junto dos parceiros e credores? Está um tanto quanto ameaçado. Eu não vou especular. Vou colocar casos concretos. Nós elaboramos um projeto denominado Projeto Novo Moçambique e procuramos parceiros que estavam prontos para colocar 10 bilhões de dólares em Moçambique para cobrir esse projeto para o desenvolvimento do país. Entanto, o pronunciamento que tivemos no Ministério das Finanças, Economia e Finanças, foi de que não há espaço para uma dívida pública. E, portanto, este tipo de projeto não pode passar. E, entanto, mais uma explicação que deram é que esse projeto estava a aparecer no papel, no Boletim da República. Ainda não é um projeto de beneficiação social. Tem que ser examinado se é um projeto que tem um estatuto de negócios e tem bons resultados, tem um bom nome na praça, nos bancos, e para o Estado poder, entanto, beneficiar, porque o destino deste projeto era transformar cada família uma empresa, 3,6 milhões de famílias, cada família seria uma empresa com capacidade de introduzir 3 campanhas agrícolas por ano, então teríamos mais 3,6 milhões de contribuintes no orçamento do Estado. Então, automaticamente é um projeto de beneficiação social, mas como um projeto está a surgir até agora, então não merecia concretamente esse tipo de eleição. Então, eu pergunto, se na base dessa explicação que é tão lógica, tá a ver, como é que é possível que Matum, pro Índigos, ainda seja formado, não seja escritório, ninguém conhece qual é o perfil dessa empresa, onde é que trabalhou, onde pescou uma vez com atum, qual é a direção administrativa? Porque, pelo contrário, quando nós ouvimos falar do atum, de Matum, a partir do estaleiro da França para cá, o governo não tinha conselho de administração formado dessa empresa. Então, aí é onde está concretamente a questão. E só para sermos mais políticos, eu quero perguntar se o PIMO e com seus parceiros apresentou este projeto, foi rejeitado, porque foi da iniciativa da oposição. E outras empresas que existem na praça, se também apresentar uma empresa com natureza do Ematum, sem base estatutária, sem experiência da prática, será que a Frelimo e o seu governo vai aceitar? Se não vai aceitar, vai colocar as leis a funcionar de acordo com aquilo que é o princípio de emprestar o dinheiro que o Estado deve dar cobertura a uma empresa privada. Então, aí, na realidade, voltamos a dizer o seguinte, que não vamos perder tempo de discutir, porque tudo que estamos aqui a falar, o Dr. Frangulo está a dar uma aula de sapiência constitucional. Isso é feito dentro da Assembleia da República. E todo tipo de troca de ideias é que 250 deputados, não é com 51 deputados, mais novos, ou mais quantos. Então, 250 deputados que representam os moçambicanos, são eles que iriam poder trocar esta conversa e essas emendas que o Presidente da República e o seu governo está a fazer em Washington, o Primeiro-Ministro e depois o chefe do Estado na Europa, tinha que ser dentro da Assembleia da República, não é concretamente na Europa. É por isso que estamos a dizer, muito cuidado se o Ocidente, se a Europa respeita a democracia, recomende o Presidente Nunes, o Primeiro-Ministro, a voltar à procedência que é em Moçambique, para a gente discutir tudo que o governo do Presidente Nunes quer. Nós não queremos interferir na governação dele, mas que coloque dentro dos parâmetros, parâmetro democrático, para nós podermos perceber como ele quer. Agora, colocarmos a carroça à frente do boi, então isso é muito complicado, porque a soberania e quem vai pagar acima de tudo, por mais que ele traga luz verde, mas quem vai pagar a dívida somos nós. E nós não fomos informados, e quando alguém esconde, é roubar. E quem rouba o lugar dele na cadeia. Então, é nesse aspecto, na realidade, que perguntamos como que se trata cidadãos que hoje, dia e noite, roubam o erário público, estão parados nas cadeias, e quando há este assunto aqui, ainda há um sorriso, há um carinho do chefe do Estado. Ainda tem prazer de pagarmos um nosso grande representante, funcionário do chefe do Estado, para ir e suavizar
dívidas de proveniência duvidosas a fim de convencer o seu povo, que eles chamam de patrão, pague uma dívida que eles não assumiram, não saborearam o sabor dessa dívida. Esse vazio constitucional significa, na realidade, que Moçambique está a ser governado com um grupo dinamizador, com comportamentos de supremacia política, de orgulho, de arrogância, que não respeita os moçambicanos. É nesse aspecto que nós não podemos admitir isso. Porque se fosse num país, na realidade, onde os moçambicanos sentem-se dono, como eles chamam-nos de patrão, até teria dificuldade de aterrar em Maputo. Teria também que criasse condições lá onde eles sabem, e se fosse eleito lá, ficasse lá. Mas pronto, como tudo troça de chamar patrão às pessoas que, no fundo, são piores que escravos, já somos escravos, já somos um país alienado aos doadores, aos parceiros, de novo perdemos a soberania moçambicana, conseguimos arrancar em 75 e hoje temos que voltar de novo outra vez a lutar para a conquista dos nossos recursos. Todos os recursos do solo e subsolo já estão alienados a pessoas que nós não conhecemos. E é muito claro que se diga, a dívida não é só essas três que estamos a ouvir, há mais, é onde aparecer mais. E só se a gente for, se viram o fato para a China, pensa que a China, todo aquilo que se fala aqui, a China deu de graça? Há dívidas que temos que pagar. Circular de Maputo é uma dívida. Hoje já não há dinheiro com o grupo a ponto de começar a ponto sobre a Baía de Catenda. E tudo isso, na realidade, como é que se pode permitir que o Estado seja vandalizado com pessoas que construem o Estado? Esse que me dói. Se bem que podia fazer isso, porque uma pessoa, pronto, um miúdo que vem dali, não está a ver? Vem da oposição. Mas quem é a Frelimo que reuniu o Comitê Central, que tem um comitê de verificação que sancionou um dos meus companheiros aqui da praça, aqui no painel. Foi sancionado, porque o que não quero aqui colocar isto, mas toda a gente sabe que Frangulos não é membro da Frelimo, foi com o comitê de verificação, porque há disciplina lá. Então, por que essa disciplina não é extensiva até o Gebusa? Exato, muito bem. Ainda ontem, o Primeiro-Ministro em Washington disse, na sua página do Facebook, tranquilizou os moçambicanos, no sentido de não se ficarem assustados, porque a situação vai ser resolvida. Como é que viu os pronunciamentos, portanto, do Primeiro-Ministro? Bom, eu achei que aquilo ali foi uma conversa com os camaradas dele, né, no Facebook, camaradas e amigos. Pois. Eu que não sou amigo dele, não tive acesso, quer dizer, ler através da televisão, não é mesmo isso uma coisa que ele correspondesse comigo. Pois. Eu acho que o melhor que ele possa fazer é quando voltarem o Primeiro-Ministro e a sua equipe, o Presidente desta República com a sua equipe, irem tomar a tribuna e informar aos moçambicanos do que foram tratar. Isso é que eu vou aplaudir. Nunca hei de aplaudir uma conversa no Facebook. Não é? Até chama-se Facebook Friends, ele chamou Face Friends, mas dá no mesmo, né? Para os amigos dele. Eu, infelizmente, não sou amigo dele. Bem gostaria de ser. Portanto, eu não aplaudi, como eu disse, a iniciativa. Para mim não foi notícia nenhuma, né? Funciona talvez ao nível da Europa, entre nós ainda não, tem que ir à Assembleia. Aquilo que a bancada chumbou, né, deve voltar atrás e recomendar o governo, o próprio chefe do executivo, não é o primeiro-ministro, é por delegação do presidente da República. Na nossa Constituição, o chefe do governo é o presidente da República. Portanto, ele deve, sim senhor, a esse patrão, aos eleitores, né, deve ir ao pódio e explicar. Por quê? Uma coisa é certa, já foi dito, mais do que dito, dívidas escondidas só pode estar-se a esconder alguma coisa ilícita. Esta é a primeira questão. Se estas ilicitudes ou estas dívidas ilícitas foram praticadas no outro executivo, eu não vejo qual é o problema dele que não fez parte, se não ter passado por ali no Ministério da Defesa um bocado, né? Dele vir para a Assembleia e dar explicações. A outra coisa
por que é que se recusou a comissão de inquérito parlamentar? É preciso auditar estas dívidas e outras. E eu estou-me a lembrar, que até tomei apontamento, de uma declaração da Antoniette, que é Antoniette, do FMI, a nível da África. Do Departamento Africano do FMI. Pois. Ele diz que a divulgação das transações relacionadas com dívidas não declaradas é essencial para garantir a prestação de contas do governo perante o Parlamento. Ele está a falar com quem? Está a falar com o primeiro-ministro de Moçambique. Porque os cidadãos têm que ter conhecimento, visando permitir uma avaliação correta do impacto de dívidas escondidas nas perspectivas macroeconômicas, para a gente saber as consequências. E mais, rematou qualificando como um dos piores casos de entrega de dados errados. Quer dizer, abruptamente passamos de bestiais para bestas. Abruptamente passamos de destino dos negócios. Era um destino recomendado, mas para o pior destino, onde se escondem as dívidas. Daí que nós não podemos tomar isto de ânimo leve, como o presidente teria aí tomado. Não, porque estas empresas têm que se tornar viáveis para pagar as dívidas e poder-se produzir outras dívidas. Não, não deve ser assim. Pelo contrário, tem que se auditar todas as dívidas. Nós vimos o chefe do executivo cessante, o presidente Guebuza, aprender um ministro do executivo do outro. Então, por quê? Porque era acusado de ter desviado dinheiros do Estado. Não tinha desviado dinheiro de um particular. Nós estamos a falar também de dinheiros do Estado, que nós não sabemos como é que foram parar lá, o que é que comprou, quais são os objetivos destas empresas que foram criadas, quem são os seus acionistas. É preciso uma governação transparente. Não há democracia sem transparência. Não há transparência sem cumprimento estrito da lei. Isto está mais do que claro. Se nos esconde, é porque há muito mais gato aí. E eu vou dar, não registrei, mas já naquela altura se dizia que parte deste dinheiro foi para as eleições da Frelimo. Então, quem é que tem elementos para dizer não? Como não temos elementos para dizer sim? Então, na dúvida, quem é o favorecido neste caso? Temos que ser nós, os prejudicados. Na dúvida, a dúvida favorece o réu no sentido de que nós é que vamos pagar todas as consequências destas dívidas. É o cidadão, é o povo. O povo tem que saber de facto. Não pode viver na suspeição, na especulação, na abstração, nas hipóteses. Não. Nós precisamos sim de saber esta dívida, qual era o desenho. Dizia-se, quando foi da Ematum, que aqueles barcos não têm aquele valor. Portanto, custaram menos e foi inscrito outro valor, portanto, na dívida. E a diferença para onde é que foi? Isto não pode ser deixado passar assim mesmo. A diferença está nos cogumelos de tantos prédios que existem aqui, condomínios. Exato. Então, se as diferenças foram para os bolsos de particulares, colegas, isto trata-se de uma coisa pública. E a coisa pública, em princípio, deve ser feita publicamente. Não há dívidas secretas na coisa pública. Quando se trata de vir dizer que quero comprar armamento, não lhe vão questionar quantas armas, não lhe vão questionar quantos tanques. Vai comprar um armamento, mas tem que dizer ao povo que eu quero tanto dinheiro para comprar o armamento, porque como Estado eu preciso de me defender. É preciso defender este Estado e defende-se com armas. Portanto, nós não podemos, quer dizer, tudo e nada dizer que é secreto. Não. Nós temos que começar a ser cidadãos de facto. E ser cidadão de facto é nós participarmos. E a forma de participar é ter este direito
a informação. Nós temos direito de ser informados para onde é que foi este dinheiro e não só auditar-se todas as contas do Executivo passado, sobretudo no último mandato, para saber onde é que, se o dinheiro foi para o sítio certo ou não. Existe muita especulação em relação à origem, o porquê que esta dívida é justificada em nome do armamento. E nós também queremos perguntar, já viemos várias vezes a perguntar aqui, esta guerra que surge contra a Renamo. Ontem, a Frelimo, de 77, aturou 16 anos da reivindicação rebelde da Renamo. Chegou à conclusão em 92 que não é desta maneira que a guerra ia acabar. Tinha que haver negociações. 90 até 92, o chefe da delegação negocial foi o presidente da República, Guebuza, nos tempos. Ele conhece melhor o que estamos aqui a falar. Então, trouxemos uma paz. Essa paz foi concretamente saudada pelos moçambicanos ao longo dos 20 anos. E é a mesma Frelimo que hoje aparece a dizer que não toleramos que a Renamo detenha as armas. Não houve nenhum fórum de nenhuma instituição pública autorizada para declarar guerra contra a Renamo. Fomos em contrapé. Só percebemos que a Renamo não podia mais pegar armas no dia 9 de outubro de 2015 e que seria então desarmado até o último. E nós, os partidos políticos moçambicanos, dissemos, olha, acha que essa decisão é mesmo militar ou deve ser político? Ninguém nos ouviu. Afinal, atrás disto tudo, era uma estratégia de provocar uma guerra em nome da defesa da soberania e, em contrapartida, justificar bilhões de dólares e cujo 90% está no bolso de meia dúzia que encomendaram essa guerra. Então, a guerra contra a Dhlakama e a Renamo é uma guerra de queima-arquivos. A própria Frelimo não está em condições de justificar onde que está a intolerância de ver com Dhlakama com 20 anos e hoje não consegue conviver com ele e conseguiram desarmar Dhlakama em 95% do seu exército de 25 mil homens que tinha em 92 e hoje ficou com uma pequena bolsa. Será que a mesma estratégia de Joaquim Chissano, que é uma herança que deixou ao Estado moçambicano e cultura de diálogo do Partido Frelimo, não podia usar para quê? Para poder fazer com que esses pequenos homens que ele tem fossem também com o mesmo destino que Aldo Aelo deu nesse país. E quando a gente pede que apareça a União Europeia, aparece a Igreja Católica e diz que não é uma conversa interna, depois de tanta tentativa para quê? Para implementar, conforme disse o falecido, a gente sente, o chefe do Estado ir estagiar em Angola, um plano odiado por todo mundo, civilizado. E, na verdade, o que se entende, hoje essa guerra visa liquidar Dhlakama para que os pequenos partidos políticos que ficamos nós e sejamos inclusos uma partilha do poder, terminamos na varanda do poder. A perceber dessas dívidas secretas que são escandalosas. Porque se a Renamo mantivesse com aquela força que tem e com toda a curiosidade de conhecer o que se passa na cozinha, então esse segredo aqui, que o próprio Nussi, colocado como um bom rapaz para poder proteger as 7 chaves, o segredo do Estado, então não ia concretamente trabalhar como deve ser, porque haveria interferência. Então, essa coisa do discurso de inclusão e tudo isso são utopias, é sofismo para enganar a opinião pública. E o que concretamente queremos dizer? A guerra que hoje estamos a sofrer é mais um crime protagonizado por indivíduos que queriam esconder este dinheiro. Exato. Muito bem. Não querendo fugir aqui ao tema, só para continuar com o fio de pensamento, foi uma questão que eu colocava aqui que tem que ver com o posicionamento do chefe de Estado relativamente à tensão político-militar, que disse que em Moçambique não há exatamente tensão político-militar, mas sim distúrbios. Eu queria comentar relativamente a essa situação. Primeiro porque eu disse que fiquei bastante combalido. E em segundo lugar, dizer que o meu presidente, o presidente de todos nós, foi infeliz. Foi infeliz. Está sendo infeliz. Quer dizer, a sua tomada de posse. Eu comentei, não foi nesta televisão, comentei a sua intervenção, a sua dissertação perante o povo moçambicano e demais. Foi um discurso
cozido com linhas de ouro, mas está a ser um descalabro. E eu lembro de uma passagem que ele disse: tudo farei para que os irmãos não voltem a pegarem armas uns contra os outros. E eu não estou vendo. E já me deparei com pronunciamentos do presidente da República contraditórios. De manhã dizer uma coisa, à tarde dizer outra. Vamos dialogar? Não, vamos desarmar. Quer dizer, é preciso que se tenha alguma coisa em frente como primordial, como essencial. Nesta altura, o que é essencial é continuar a fazer a guerra para matar a Renamo, para matar o presidente. Quando morreu Eduardo Mungano, a Frelimo morreu. Só quando se matar o Gakama é que a Renamo vai desaparecer. E eu acho isto caricato. A verdade é que ele, se preza, o presidente da República, que pegue no seu discurso de tomada de posse e faça justiça do próprio discurso, faça jus ao próprio discurso. Porque nesta altura, se as eleições fossem amanhã, eu não tenho dúvidas do descalabro. As pessoas estão cada vez a ficarem, digamos que, descontentes por tudo e mais alguma coisa. E o presidente da República não está fora deste ambiente que se vive, ambiente político. Portanto, o presidente da República tem que ser ele. Não haja dúvida, aquilo que nos foi dado a assistir, que tem correntes contra determinadas posições, mas ele é o presidente da Frelimo, é o presidente da República de Moçambique, é o presidente deste Estado, é o chefe, comandante em chefe das forças de defesa e segurança. Que poder mais lhe falta para ele poder ser ele? Que poder lhe falta? Ele tem todos os poderes. Felizmente, a nossa Constituição é semipresidencialista, não é? Em que todos os poderes estão ali concentrados. Que eu até, a minha opinião para o futuro, temos que reformar a própria Constituição. Porque, afinal de contas, não está a valer a pena. Sim. Porque se esses poderes tivessem sido distribuídos, se calhar nós estaríamos a ver um ganho no meio disso tudo. Estarem concentrados numa só pessoa não está a dar desde o dia, agora já não está a dar. Portanto, é infeliz chamar distúrbios, como é que diz? Diz que são distúrbios, não trata-se de ação político-militar, mas são apenas distúrbios. Se já se deplora o facto de não se querer reconhecer que estamos em guerra, mas sim estamos perante um conflito político-militar. Quanto mais dizer que não é conflito militar, não é guerra, mas sim é distúrbio. Cabe à polícia de ordem e tranquilidade repor a ordem. Isso não pode, quer dizer, não pode ser discurso de um chefe de Estado. Ele, como chefe de Estado, tem que ter discurso de chefe de Estado. Ponto final. Exatamente. Eu percebi, relativamente à mesma questão, portanto, aqui do Presidente da República dizer que estamos perante uma situação de distúrbios e não de tensão político-militar, diz também que as instituições políticas estão a funcionar normalmente. Eu penso que o Presidente da República é muito inteligente, Dr. Frangulos, porque o fim desses distúrbios vão aparecer pessoas em TPI. Ele não quer ir lá. Porque ele não declarou a guerra. Está a ver, não é? Foi uma voz de um general, está à frente de uma força de defesa e segurança, que declarou que vai prestar. Foi um ministro que disse isso. Então, o genocídio que está acontecendo está sendo reportado. E esse genocídio um dia será penalizado. Então, quem vai dizer que o NUS declarou a guerra é que tem que responder. Mas o Estado não declarou a guerra. Se o senhor fez a guerra, fez a conta própria. Eu disse que você é ministro do Interior, você é comandante-geral da polícia, então, você como força, como comandante de segurança. E sabes muito bem que o regimento militar autoriza te tirar as forças militares para ir defender as fronteiras ou atacar as forças que invadiram o nosso país. A Renamo não é uma força que invadiu o país. Quem que te disse para você ir disparar contra a Renamo? Um assunto que entre nós os políticos, ou desarmamos a Renamo por via de diálogo. Então o Estado
não se pronunciou que, olha, hoje nós já somos queremos. Você que disse isso, então vai lá no TPI e vai responder. Porque na realidade, eu dou-lhe graças, porque até hoje não deixam o Presidente da República governar como quer. As pessoas pensam que o Nussi é um portador de assuntos, enfim, quer dizer, um boneco para manipular. Isso haverá justo. A história há de julgar esse país. Porque na realidade, eu acredito que o Nussi não é tão distraído para deixar o poder a fugir das mãos. É precisamos de encostar na parede. O senhor ou toma poder conforme o seu discurso. Já fomos lá no dia 17 do mês passado. Nós reinvestimos, o Bloco da Oposição reinvestiu o Presidente da República, que está aqui, documento do povo. Ele assustou, mas que tipo de povo é esse? E quem representa este povo? Nós dissemos que é Filipe Jacinto Nussi. Conhece? Sim. Então, entregamos o discurso de 13 páginas da tomada de posse do chefe do Estado. Com esse discurso, o senhor resolve da guerra, problema econômico, inclusão e tudo acaba. E ainda oferecemos-lhe a Constituição da República para lhe dizer que o senhor não vai ser chamado de um tirano quando você for implementar isso, porque a Constituição lhe confere esses direitos. Então, é nesse aspecto que, se a Frelimo pensa que o Nussi foi eleito no conclave da Matola como candidato para ser presidente e guarnecer interesses deles, então a Frelimo vai se afundar. E se eles soltarem o presidente para se juntar ao povo e deixar ele livre, nós dissemos, não se influencia com o PIMO, nem com a Renamo, nem com a Frelimo, nem com qualquer tipo de partido. Você se influencia na base da Constituição da República. E ele quer isto. Mas, se nem se fosse bem também, eu sentia a mesma coisa. Esta situação estamos a encontrar. Mas eu espero, na realidade, que este assunto, o Comitê o Partido Frelimo tem muita capacidade de resolver esses problemas e se recomendou que nós queremos a explicação aritmética desta dívida. Eu espero que, na realidade, o partido seja respeitado, de que ele é presidente, tem militares lá, fiquem esses caras que fundaram a Frelimo no Comitê Central. Infelizmente, foi uma montanha que pariu o rato. Olha, tem tempo o presidente Nussi, está a ver? Ou ele faz implementar-se daquilo que prometeu, ou declara sua incompetência, convoca novas eleições, em que ele vai concorrer também, até pode vir ganhar, está a ver? E pode fazer boas alianças com outras forças políticas e ganhar, e governar o país sem ser sequestrado por um sindicato de crime. Exatamente. Voltando... ele tem que ser ele. Sim. Exatamente. E não fugir com o couro. Não. O que significa que há tarefas anormais que são feitas por pessoas normais. O presidente é um deles. Portanto, o presidente não pode ter medo de morrer. Ele entrou numa conjuntura má, mas ele tem que ser ele, valendo-se dos poderes que a Constituição lhe confere. Ele tem de tomar as rédeas. Nós que estamos aqui a falar do Dr. Frangulos, é normal nós chegarmos em casa. Daqui da televisão nós vamos chegar em casa. É normal isso. Porque essa gente não gosta de ouvir falar a verdade. Não está a ver? E nós estamos aqui a suar, a falar, para quê? Para ajudar o país na frente. E quanto mais ele que tem mais poder que um Frangulo, que um Cibinde, que põe a máquina a funcionar, o povo está com nós. Exatamente. Bem, estamos mesmo caminhando ao fim desse espaço de entrevista. O que é que pode fazer exatamente com vista a minimizar esta situação da dívida? O que é que o governo pode fazer exatamente? Já começou a dar passos a, digamos, calcorrear corredores do lobbies, por forma a poderem prestar uma confiança a estes investidores, de modo a regressar. Mas eu devo dizer que, numa primeira fase, sempre voltarão com uma pulga atrás da orelha. É preciso que, de facto, ele dê passos que garantam, pelo menos por hipótese, que não voltará a acontecer o que aconteceu com o anterior executivo. E não só o Ocidente, né? Os investidores ocidentais, sobretudo, não só dão dinheiro, como gostam de responsabilização. Então, eu creio que a responsabilização há de ser uma das exigências. Nós vimos quando foi o caso do Tribunal Administrativo. Nós vimos quando foi o caso do PSU. Portanto, nós estamos aqui a dizer, mas eles também vão precisar que se faça uma auditoria
para se ver onde é que estão os dinheiros e esses dinheiros têm que ser recuperados pelo Estado. Portanto, nós não podemos permitir que isto volte a acontecer. Tem que se fazer umas leis muito mais claras que as atuais, mas desde que essas leis sejam para uma boa governação e transparência. Transparência e boa governação. Exato. Isto é importantíssimo. Exato. Porque até agora não tem sido. Tudo é segredo. Tudo é segredo. Mesmo quando se trata do dinheiro nosso, das populações moçambicanas, porque quem paga o imposto não é só o cidadão nacional. Todo aquele que estiver aqui dentro a exercer qualquer atividade paga impostos. Então tem direito a saber o que é feito do seu dinheiro. Portanto, é de louvar a iniciativa, muito bem, mas quando voltar de lá, não é para vir desfintar, mas sim para vir prestar contas perante os eleitores. Exatamente, muito bem, muito obrigado António Frangulos, muito obrigado também a CUB Sabino pela presença. Vamos mesmo neste momento a um breve intervalo, voltamos já a seguir com o essencial da informação no Noite Informativa. Até já.